Vamos dar uma olhada porque eu comentei, né? Quando teve toda a questão misógina que foi colocada na Janja, de quando ela perguntou lá no encontro do Brasil e da China, mais específico do Lula e do Xi Jinping, e ela questionou a questão da necessidade ou não do banimento do TikTok, foi colocada como motivo de risada. Só em um país extremamente machista para a gente conseguir que a percepção sobre pessoas influentes sejam colocadas como burras, incapazes, são sempre as mulheres, né? Eu gosto muito de citar o exemplo da Dilma, que foi a nossa primeira presidenta e era, entre os presidentes, um dos mais qualificados tecnicamente. E, inclusive, aqueles memes que ficam falando dela, e eu gostei muito que agora ela deu, inclusive, uma resposta, né? Porque quando ela já falava 10 anos atrás da necessidade de estocar o vento, a incapacidade de entender o que estava sendo dito ali fez com que aquilo virasse uma piada. E agora o mundo está aí todo correndo atrás para estocar o vento, porque estocar o vento é estocar energia. No passado, eu lembro perfeitamente quando eu disse que a gente tinha de armazenar ventos de sol. Toda a imprensa brasileira, aqui presente, eu não sei se todos, mas muitos, acharam que isso era uma ignorância. Pois muito bem, saibam vocês que esta é uma das áreas mais importantes na área de energia para resolver um problema que vocês viram acontecer recentemente na Espanha e em Portugal, quando despencou o sistema de transmissão daqueles países. Porque quando você entra num grid que tem toda uma arquitetura que é baseada em energia load, entra com energia intermitente, é muito provável que em algum momento você tenha uma disrupção, ou seja, uma queda na rede. E, portanto, hoje, uma das questões mais importantes que tem da área de energia elétrica é fundamentalmente como você armazena energia eólica e solar e, sobretudo, como você estabiliza o grid com a entrada dessas energias. E aí a questão das baterias passa a ser uma questão estratégica. Mas essa é uma vírgula nessa conversa. Então, a Dilma aqui no Rio Grande do Sul é responsável pelo maior parque eólico por muito tempo do Rio Grande do Sul, obviamente que é, mas do Brasil e também da América Latina, em Osório. Já com a ideia há 10 anos atrás do que o mundo está hoje. Da mesma forma que quando ela fala que é 30% de 30%, que não é 30% de 100%, ou seja, é 30% de 30%, ela está coberta de razão, mas sempre foi colocado como nossa, que burrice, vamos ter que dar um impeachment, não sei o que, e aí deram um golpe nela. E a Janja, a mesma coisa, agora quando ela faz uma pergunta extremamente importante da necessidade da gente proibir ou não, ou pelo menos pôr em pauta a proibição do TikTok. E a gente sempre fala aqui, olha, proibir, não vai mudar nada. Vai vir outra. A gente vai seguir usando o TikTok, o Instagram, o YouTube. A gente precisa questionar o porquê que essas plataformas são do jeito que ela é hoje. Por que que uma empresa, qual que é o objetivo de uma empresa na nossa sociedade? E aí, agora, deu assim uma resposta maravilhosa na cara de todo mundo que achou isso muito engraçado, que colocaram a Janja como, nossa, olha aqui, que tá interrompendo uma conversa diplomática, porque ela é incapaz, ela não entende. E a Janja, que inclusive é também tecnicamente muito capaz, para tomar um soco na cara e mostrar a realidade. Porque vieram para o Brasil aqui para ter o Congresso Nacional, ou Internacional, não lembro exatamente, de internet. E uns representantes do governo chinês veio para cá e perguntaram para ele, olha, tem se debatido essa questão de banir o TikTok. E aí, sabe o que ele responde? Uma coisa que eu tô dizendo aqui, olha, o TikTok na China é banido. Quem diria? Né? Eu sempre trago a China aqui como um ponto de esperança, um ponto de inspiração, apesar de entender que a experiência deles só diz a experiência deles e que nós podemos nos inspirar, mas que a gente tem que entender as dinâmicas aqui. Lá, ela tem sido uma grande frente de avanço de como lidar com a lógica das plataformas, que todo o resto do mundo tem sido engolido. E por isso que a gente sempre cita aqui
que para alguns autores a gente vive numa sociedade de plataformas e para outros a gente já vive num capitalismo de plataformas. Então, se a gente vive numa sociedade que as plataformas são tão relevantes, se a gente não começar a regular essas plataformas para que elas operem a favor do bem-estar social, adivinha o que elas vão acontecer exatamente como acontece aqui. Elas operam somente e correndo atrás do lucro, deixando uma sociedade depressiva, incapaz de entender o que está causando essa depressão, porque por mais que a gente diga, ai, mas é só tu não abrir o aplicativo. Sim, aí tá lá a empresa com uma equipe enorme de psicólogos, psiquiátricas, entendendo o que eles podem fazer de mudança disponível, desde o algoritmo, desde onde colocar um botão na tela para manter as pessoas viciadas. É que nem tu julgar alguém que tá viciado num cassino. Entende? É só a grande questão é que a gente acha que é normal. É um pouco, para mim, muito parecido com a questão do cigarro, né? O cigarro tinha que ter muita propaganda e depois por isso teve que ter tanta propaganda para desconstruir a ideia de que o cigarro era legal, mas o cigarro por muito tempo era legal tu fumar, né? Meu avô e minha avó sempre falam. Hoje a gente entende que isso é bizarro. E eu tenho plena consciência e certeza de que no futuro a gente vai olhar para o tempo que a gente vive hoje e vai dizer, meu Deus, como nós permitimos que essas plataformas operassem do jeito que elas operaram, mesmo que isso demore 10, 15, 20, 30 anos. Mas isso vai ter que acontecer, porque essas plataformas elas somente representam muitas das dores e dos problemas do mundo hoje que a gente vive. A gente reclama de algumas coisas, mas a gente não entende o que é necessário para mudar essas coisas. A gente reclama que o Estado não é eficiente, mas daí quando a gente vai lá numa época de votação, a gente vota num Congresso que não representa os nossos interesses. Ah, então o problema é o povo que não sabe votar. Ou será que o problema é o que faz o povo votar? Que é a propaganda. Todo mundo, a maioria das pesquisas mostra que as pessoas não aprovam o Centrão. Mas o Centrão é eleito, o Centrão é maioria. Como? Porque a propaganda faz com que elas não percebam o Centrão como Centrão. A propaganda faz que as pessoas não percebam as plataformas, como empresas. No caso das plataformas de publicidade, como veículos de mídia, que são responsáveis pelos conteúdos publicados lá, porque é elas que dão espaço para esses conteúdos chegarem a milhões de pessoas, assim como elas que lucram com esses conteúdos ao chegarem a milhões de pessoas. Então, quando a gente olha para a China, por exemplo, que tem um controle muito maior, tem o banimento do TikTok, as redes sociais ocidentais, as nossas redes sociais, até podem ser acessadas lá e por mais que elas sejam banidas, o governo chinês sabe que as pessoas utilizam. Eles têm que utilizar VPN. Só que isso já impede que grande parte da propaganda ideológica que essas plataformas propagandeiam, assim como as propagandeiam aqui, cheguem na população. Tanto que a população lá entende que essas travas são positivas. A gente que acha que esse tanto de liberdade é essencial para a gente viver. Liberdade para quê? Do quê? Que medo é esse que a gente tem de uma estrutura que, assim como impede que as pessoas fumem do meu lado, assim como impede diversas coisas positivas, também impeçam que conteúdos, porque conteúdos são a base da comunicação que influencia hoje em dia, sejam proibidos também. Que medo é esse? Então, quando eu vejo o TikTok, por exemplo, banindo os influenciadores de luxo, e de luxo no sentido assim, né? O TikTok baniu diversos perfis que faziam incentivo a uma compra impulsiva de um estilo de vida luxuoso. Baniu, porque aquilo fazia mal para quem consumia. Então, bane. Não tem que estar em evidência coisas que não constroem uma qualidade de vida para a população. Já parou para pensar aqui? E inclusive por isso que tem pesquisas que mostram que o feed, né, de conteúdo, apesar de coisas muito similares, por exemplo, feed infinito, né, que é aquela ideia de que tu passa infinitamente conteúdo, que tem aqui, tem lá, os conteúdos dentro desse feed são completamente diferentes. Então aqui a gente reconhece o TikTok como dancinha, como bobajada, lá é utilizado como espaço de informacional, comunicacional, de políticas públicas. E claro, de entretenimento, porque tá tudo bem ter entretenimento, a gente precisa de entretenimento. Mas se tu colocar só na lógica das pessoas verem aquilo que elas viciam, é mesmo que eu permitir que tenha um cassino em toda casa. É exatamente por isso que a gente vai dizer que os cassinos online não podem. Mas as plataformas operam num vício, talvez não similar, porque eu não vou ter nenhuma pesquisa para embasar isso, mas que tem vício em tela, que tem uma necessidade de estar nas telas que elas próprias construíram, é evidente. Então vamos dar uma olhada, porque tem um trecho aqui muito bacana da entrevista desse
Aqui é colocado como pesquisador, mas eu não diria nem que acho que é pesquisador, porque ele é um membro. Cadê? A gente tem o nome dele aqui. Cadê? Aqui, ó, o David Li, embaixador de inovação da China, tá? É porque coloca aqui como pesquisador chinês, mas não é um pesquisador chinês, né? É embaixador de inovação da China aqui. Então ele representa, né, essa diretor do laboratório de inovação aberta de Shenzhen. Isso aqui, tá? Vamos dar uma olhada um pouco nesse primeiro trecho aqui, que eu acho que ele é muito representativo do que a gente tá falando. Viagem do Lula à China, e aconteceu um fato nessa viagem. Eu não quero te dar muito spoiler, porque eu quero que você veja o que o David Li falou a respeito da última polêmica de quando o Lula esteve lá na China. Recentemente, durante uma viagem internacional do presidente Lula à China, também junto com a primeira-dama, eles expuseram ali uma preocupação em relação ao TikTok e falaram um pouco sobre essa regulação, né, do TikTok. Nos Estados Unidos, essa plataforma é banida e aqui no Brasil a gente tem discussões. Aqui eu não entendo, tá? Essa moça aqui tem um outro trecho que depois ela fala uma coisa, mas o TikTok não é banido, né? Ele foi banido por 3 horas nos Estados Unidos por uma perseguição política, por algo que... Tanto que, assim, ele não tá sendo banido por pegar os dados, entenderam? Porque o TikTok tá sendo colocado nos Estados Unidos como uma questão, mas ele tá pegando os dados. Só que ele não tá sendo punido por estar pegando os dados. Ele está sendo punido por fazer isso e ser uma empresa estrangeira. Vocês acham que a Meta, Google, Microsoft, Apple não fazem isso? Só que até então, tudo bem, porque elas são empresas norte-americanas e elas fazem isso no mundo inteiro. Mas o problema dos Estados Unidos é quando uma empresa estrangeira faz isso. Entende? E é por isso que é uma perseguição política que a plataforma está sofrendo. E aí ela não está banida e nem vai ser banida, tá? Porque aqui até vai explicar que a ByteDance, que é a empresa chinesa, ela opera com um aplicativo na China e outro aplicativo para o mundo. Então esse aplicativo para o mundo, ele tá dentro da dinâmica dos aplicativos que operam no mundo ocidental. E por isso que, na verdade, ele está sendo só banido nos Estados Unidos, que é o país que defende a liberdade, mas quando ele é colocado e utilizado essa liberdade, ele diz, não, liberdade é só para eu fazer o que eu quero. Por isso que nenhuma outra plataforma não está sendo banida. E até o motivo que o que está sendo obrigado do TikTok não é que ele pare de funcionar. Não é que ele pare de propagar conteúdos sensacionalistas porque ele está na mesma lógica que as demais. O que está sendo obrigado pelo TikTok nos Estados Unidos é que ele seja vendido para uma empresa americana. Para que a empresa americana possa fazer exatamente o que as outras fazem. Que é pegar os dados, é espionar, é construir um monopólio, mas se for dos americanos, pode. E olha só, meu querido, isso é literalmente, apesar de ser completamente errado o que eles levam a fazer, mas o conceito é da nacionalização, soberania nacional. Só que é completamente contra a ideologia que eles dizem defender. De liberdade. Não, peraí, o TikTok é uma empresa que entrou aqui com uma livre concorrência, conquistou o consumidor, conquistou o seu mercado e agora ela pode operar. Não. Isso não existe. Não existe. Por isso que a ideia desse discurso é idealista. É utópico. Ele tenta desenhar a realidade. Porque na realidade ele não se sustenta. Então a moça vai perguntar aqui pra mim, esse simples detalhe dela dizer o TikTok é banido nos Estados Unidos, já constrói um pouco assim, olha só, o chinês que tá aqui comigo. Os Estados Unidos já baniu, por que a gente não tem que... A gente tem que banir também? Qual que é esse teu aplicativo aí? Não tá muito legal. Não acho que ela errar concretamente a pergunta, para mim já é meio estranho. Mas dessa forma aqui, ainda assim, é banido? Não sei. É nesse sentido, mas é bem complexo, né? Eu queria saber, na China, né, com vocês têm umas regras mais rigorosas de controle. Como é que... Porque troca regras rigorosas de controles por vocês que se preocupam com o bem-estar da classe trabalhadora. Como é que vocês conseguem garantir que as plataformas não façam tudo o que elas fazem com o resto da população do mundo e no país de vocês não faz isso? Como? Me explica aí. Aí o cara vai dizer, a gente regula o que tem lá. Como é que o senhor vê o Brasil discutindo para regular essas plataformas? Nós também proibimos o TikTok na China.
Olha a cara da mulher. Olha a cara dela. Nós também proibimos o TikTok na China. Pensa em desconforto. Mas nós temos uma empresa gêmea que funciona lá e que obedece às regulamentações que o governo determinou. O meu sonho, inclusive, é no futuro fazer um concurso para uma área no Brasil exatamente como essa aqui que tem na China, que é responsável por garantir a regulamentação dessas plataformas. A regulamentação dessas plataformas é muito além da liberdade de expressão, tá? Porque a própria forma que a plataforma hoje opera do seu modelo de negócio é, olha, quanto mais atenção eu conseguir, mais lucro eu ganho, então eu vou mudar tudo para isso. E que surpresa que coisas sensacionalistas, mentiras, desinformação atraem as pessoas. Quem diria? Não consigo acreditar nisso. Então, gente, vai muito além do debate de não, mas querem cercear o direito da liberdade de expressão. As plataformas estão nem aí para isso, tá? Elas só querem manter o lucro delas que esses conteúdos geram. Eu entendo que em muitos lugares do mundo, alguns países não têm nenhuma regulação, não têm nenhum controle e por isso a liberdade flui à vontade. E por isso que eles têm uma qualidade de vida muito pior do que na China. Obrigado. Próxima pergunta. É isso que ele tinha que ter dito. Mas existe uma questão de soberania dentro da... Soberania, tá? E por isso que eu bato tanto na necessidade, porque a gente tem uma lógica aqui colonizada. A gente acha que a gente não pode pensar só em qualidade de vida da nossa população, nossa qualidade de vida. E quando coloca como soberania, olha, é um povo soberano, que ele vai se colocar nisso de priorizar a qualidade. Não é um país feito para enriquecer ricos. Não é um país feito para gerar mais dinheiro para os bilionários. Ele é um país que foca na construção de um país soberano. Da internet, onde você tem que seguir certas regras para evitar um desequilíbrio de forças. E aí ele é democrático, né? Ele é todo bonitinho sobre desequilíbrio de forças. Talvez eu deveria aprender mais, ser mais assim, né? Conseguimos controlar isso até um certo ponto. Mas eu reconheço que é uma batalha bastante difícil, porque a China agora, por exemplo, as empresas chinesas estão tentando conquistar um mercado fora da China para conseguir expandir suas ações, enquanto dentro da China ela não pode nem operar. Então isso é uma questão bastante difícil, porque quanto de soberania e quanto de liberdade que vai se decidir. Entende quando a gente fala, aí fica dizendo, a China é capitalista, a China não sei o quê. Não, a China é socialista, tá? Na sua essência de um processo de transformação. E ela entende que ela pode operar para fora aproveitando do sistema capitalista ao seu entorno. Fala, vocês querem então? Vocês querem isso? Eu consigo entregar para vocês uma qualidade de serviço muito melhor. Então aqui está. Eu acho que, inclusive, a gente deve ver nos próximos anos, e eu estou animadíssimo desde que tenha... deixa eu voltar a ser animado, mas é o seguinte, eu acho que a gente deveria ter sempre a construção de uma soberania nacional digital. Esse é o nosso grande projeto aqui que a gente defende. A gente ter o YouTube brasileiro, que vai se chamar Bratube, a gente ter o TikTok brasileiro, que vai se chamar Tube Brasil, sei lá, Tik Brasil, Toque Brasil, o que for, porque somente assim a gente vai garantir que é o que ele está falando aqui. E lá estaremos nós criando conteúdo, dando tática de criação de conteúdo, falando sobre as possibilidades da plataforma, nós estaremos lá. Mas até isso acontecer, porque a China só acontece isso porque há 70 anos atrás teve uma revolução, né? Que o povo tomou o poder e continua até hoje sendo o povo. E o objetivo do qual as políticas são feitas lá é para o povo. Então, é mais provável que antes da gente ter o nosso Bratube, a gente tenha outras plataformas do TikTok chegando aqui. Outras plataformas chinesas chegando aqui. Isso é uma coisa... Porque elas têm um mercado lá interno. Repara o que ele está falando. É uma empresa que tem... Eu esqueci o nome do aplicativo do TikTok deles lá. E com essa mesma empresa ela opera para fora em lógicas diferentes. Entende? Que é particular de cada país. Pois é, Diogo. Então, assim, eu não vou ver todo o podcast, todos esses pontos aqui. Tipo, não, vamos deixar rodar um pouco, vai. Até a China baniu o TikTok. Quer dizer, ela não baniu o TikTok porque o TikTok nunca existiu na China. O que tem lá é um aplicativo semelhante com vídeos curtos, fim de infinito, conteúdo altamente viralizável, mas com uma outra perspectiva, e o nome dele é outro também, é Douyin, mas ele é fornecido pela mesma empresa que é a ByteDance, dona do TikTok da China pra fora, aqui no Ocidente. E o David Lee, no comentário dele, ele mencionou que
os chineses entendem bem isso, essa questão. Os chineses gostam, tá? Eu já falei isso, tá? Tem uma entrevista com os chineses e foi muito claro que os chineses falam assim, o nosso governo nos protege dessas baboseiras. É assim que é posto pelo público. De impor regras e fazer com que plataformas de outros lugares e as plataformas nacionais tenham que obedecer regras muito estritas, porque na China mesmo tem uma série de normas bastante rígidas para operar lá no ecossistema digital, né, Diogo? Mas como é que funciona? É bem interessante porque na China eles têm um departamento e eu acho... Esse aí, ó, esse departamento aí, ó, tá. É o meu sonho, quando eu tiver concurso no Brasil pra isso aí, eu vou estar lá. Muito bom. Chama Administração do Cyberespaço. Parece até... Parece um nome, assim, de uma unidade de algum filme de ficção científica. Mas, na verdade, assim, é um organismo, um órgão que vai tomar decisões em relação a todo esse ecossistema digital, né? Então, e lá eles fazem diferentes regulações de controle e de funcionamento de plataformas e do ambiente digital como um todo. Então, é isso aí. Desde a questão de sistemas de recomendação... E lembra que eu digo assim, o termo ciberespaço, tá? Ele é muito melhor do que plataformas, porque nós não estamos, apesar do nome, vocês já vão entender, ciberespaço dá a ideia de que é algo aí, né? Mas é melhor do que o termo plataformas, que a questão de plataformas está ali já para construir uma ideia de que eles não são responsáveis pelas coisas feitas em cima de plataformas, né? Porque literalmente o conceito de plataforma é uma superfície ali, algo que existe para outra coisa operar em cima. Então as plataformas pegam e tentam, né, se defender do discurso. Eu só sou uma plataforma. Eles que estão fazendo essas coisas em cima de mim. Eu não tenho responsabilidade. Eu sou só uma plataforma. Enquanto o ciberespaço, ele explica muito mais que deveria ser assim. Para mim deveria ser administração do ciberespaço nacional. Porque nós não estamos no ciberespaço no espaço. Uau, uau, uau. Nós estamos, quando eu posto uma coisa no Instagram, eu crio no Brasil, eu crio no território nacional, com o objetivo de falar com pessoas também no território nacional. Os efeitos desta produção, desde os trabalhadores necessários para construir esse conteúdo, desde a audiência que vai receber esse conteúdo, mas também a influência que eu tenho nessa audiência e o que ela vai fazer a partir da mensagem que eu passei, é tudo nacional. Por que tu deixa isso à mercê de coisas internacionais? Porque foi construída a ideia de que não é nacional, é no mundo, é globalizado. Plataformas, elas operam aqui, operam lá e tanto faz. Sendo que essas plataformas sequer elas são globalizadas já. Tantos países exigem tantas responsabilidades diferentes delas que elas são empresas completamente autônomas com, claro, conceitos sincronizados, mas com variáveis muito amplas. Então nós temos que colocar barreiras para elas funcionarem aqui no nosso país que estejam alinhadas com aquilo que a gente entende que é necessário. Então... por isso que eu entendo que esse tipo de órgão regulador é extremamente importante. Se pode, se não pode, como que o usuário tem que ter autonomia ou não, questão de idade, faixa etária, o que pode usar ou não. Então eles têm regras bastante rígidas. Inclusive, né, ele falou do irmão gêmeo do TikTok, que é o do Allwyn, você também colocou. E várias pesquisas mostram o tipo de conteúdo que circula. Se no TikTok, no ocidente, a gente está acostumado com dancinhas, vídeos viralizáveis, memes e muito entretenimento, na China, o que algumas pesquisas mostram, não é algo conclusivo ainda. Quer ver o seguinte? Imagina assim, tu tem 150 milhões de pessoas falando no YouTube. Imagina se o governo federal não precisa pagar para o YouTube a publicidade e antes de todo o vídeo, de pais e mães com filhos até tal idade, de tal faixa etária, de tal renda, vão receber uma campanha de vacina. Vão receber a propaganda de que eles têm acesso a tal benefício. Vocês entendem a lógica quando é colocada para a população? É o grande avanço que a gente dizia que a internet iria permitir, que foi subvertida por estas plataformas. Imagina a comunicação de Estado, como a capacidade de comunicar algo à sua população que essas plataformas poderiam ser hoje. É que é um conteúdo com muito mais informação, né? É um conteúdo mais pedagógico, um conteúdo
com aspecto até mais educacional mesmo. A galera estuda no TikTok. A galera estuda no TikTok pra fazer o Enem da China. Tá, e aqui no nosso também estudam. O grande ponto é que o algoritmo favorece isso. Ela entende a necessidade social de solucionar um problema mais amplo, que é a não acessibilidade a uma escola, por exemplo, e que hoje a internet soluciona. Mas que na realidade do Brasil hoje, a criança que não vai pra escola, não estuda, se ela ficar vendo TikTok, ela vai ficar vendo dancinha, ela vai ficar recebendo desinformação, ela vai ficar viciada em conteúdos que são feitos para viciar. Enquanto lá não. Então, exato. Então, enquanto o TikTok no Ocidente, ele viraliza a partir de conteúdos inúteis, ou na maior parte, o que levou até ao termo brain rot, como palavra do ano no Ocidente, na China, então, o foco desse irmão gêmeo, do Douyin, acaba sendo conteúdos mais educacionais, às vezes até mesmo pedagógicos. Né? Então, isso mostra que talvez essa estratégia da ByteDance... Talvez. Fortalecendo ainda mais as próximas gerações na China. Mas... Vou parar por aqui, porque depois a gente até pode continuar. Tá bem boa esse bate-papo aqui deles. Tem vários outros pontos, tá? Também falado sobre essa conversa aqui. Mas o ponto é, que sociedade que tu queria estar? Quando tu escuta uma coisa que tá muito mais avançada, ou tu tem vontade de viver lá, ou tu tem vontade de trazer isso pra realidade. Eu concordo contigo. Hoje eu trabalho diretamente, né? Falando com vocês agora, eu vou desligar esse nosso conteúdo e vou continuar trabalhando com as plataformas. Eu falo... Esse ambiente está muito mais avançado. Esse ambiente está muito mais alinhado ao que hoje, como sociedade, a gente entende a nossa capacidade. E por isso que a gente sempre tem que olhar para lá e entender como aplicar aqui. Então, se chegou até aqui, todo dia a gente fala de criação de conteúdo, tu pode escrever aqui, ó, clicando nesse botãozinho aqui, ou também assistir o próximo vídeo através deste outro botão. E eu te vejo lá. Até a próxima!